Bom, agora aqui no Vício Motor eu tenho o prazer de conversar com alguém que tem muita experiência e pode nos ajudar a economizar. Tá todo mundo nessa, né, seu Aldo, de economizar. A situação não tá fácil para ninguém. E ao abastecer o carro, ao frequentar um posto de combustível, alguns hábitos, alguns cuidados podem ajudar o motorista a se tornar mais econômico. E passa por uma questão de entendimento de como vale a pena colocar a gasolina aditivada, que custa alguns centavinhos a mais, só que esses centavinhos a mais geram economia. Sem dúvida nenhuma, se você colocar a gasolina comum, ela por ser comum, como o nome próprio diz, ela cria umas borras internas no motor. Isso, evidentemente, que passar algum tempo a necessidade de fazer uma manutenção preventiva. Isso custa algum dinheiro. Se você colocar a gasolina grid, que é a gasolina ativada, ela tem 3 aditivos, um detergente, um dispersante e um descarbonizante. Esses 3 elementos limpam efetivamente o motor. E também não custa muito mais do que a gasolina comum. Se uma pessoa colocar 30 litros ou gastar 30 litros por semana, que dá mais ou menos 300 quilômetros, não custará mais do que o preço de um cafezinho por semana, que é R$3. Então, você está fazendo um investimento de R$3 por semana e tendo um custo muito baixo para deixar de fazer uma manutenção preventiva, porque realmente limpa o motor internamente. Ou seja, não vai ter aquela coisa da despesa inesperada, né? Quem não sabe qual é a condição real dos bicos injetores acaba tendo, eventualmente, uma surpresa muito desagradável, com um custo extra de manutenção, de consertar alguma coisa que é a alma do carro, a essência do carro, essa parte eletrônica do carro hoje em dia é fundamental, né? Sem dúvida. Se você for mexer num jogo de vela, nos elementos eletrônicos, qualquer coisa interna do motor, você evidentemente vai gastar algum dinheiro e, sem dúvida nenhuma, é representativo. Só quem faz essa manutenção percebe-se quanto é que custará fazendo isso numa oficina especializada. E isso poderá ser evitado com uma simples troca de combustível. E a maioria das pessoas chegam num posto e coloca, quero gasolina. E qual é a gasolina? Vamos botar ativada. Pelas faltas de informações, eles, não, quero gasolina comum. É a praxe, é o dia a dia. Eu vou dizer o seguinte, eu sou tão rigoroso com essa questão da gasolina que até quando eu estou com um carro que não é meu, que é muito comum, né, eu ou o Fabiano, a gente andar com um carro de test drive para fazer reportagens, eu não penso em colocar uma gasolina comum mesmo num carro que não é meu, porque eu sinto a necessidade desse cuidado, sabe? Estão confiando a mim um veículo por alguns dias para fazer um test drive e eu coloco a gasolina aditivada, né? Mesmo que sejam poucos litros para aqueles dias que eu vou rodar. Eu acho isso fundamental. Antes de eu seguir no papo, falar sobre economia mais um pouco, eu só queria registrar para quem está acompanhando que hoje nós estamos no posto Tuning-Cotter aqui do Estreito, fica quase em frente à BMW, né? Fica, para quem está saindo do Estreito, é um posto Petrobras à direita, muito fácil o acesso, muita circulação por aqui. Tem o posto Tuning-Cotter também em Coqueiros. Em Coqueiros ele fica, para quem está entrando em Coqueiros, é o primeiro posto de combustível à direita, posto Petrobras também. Tem ainda, junto ao shopping Itaguaçu, mais um posto Tuning-Cotter. E o outro endereço ainda na BR-101, do outro lado da BR em relação ao Continente Shopping, né, mas razoavelmente perto do Continente Shopping. São os 4 endereços, todos eles estão na tela do Vício Motor, os endereços dos postos Tuning-Cotter. Mas voltando, seu Aldo, a falar sobre economia, no posto de combustível, ao ser atendido por um frentista, o cidadão também tem outras opções para checar algumas coisas, o óleo, checar as palhetas, todos são itens que, quando bem cuidados, ajudam a economizar. Se o cliente permitir, o nosso frentista vai fazer a verificação não só do óleo, de todos os líquidos que tem o motor, né? Que são óleo de freio, do hidráulico, água do limpador de para-brisa ou a própria palheta do para-brisa. Então são coisas essenciais que há necessidade de se verificar. Calibrar o seu pneu. Eu ia lembrar disso. É outro ponto fundamental tão simples que você pode realmente economizar muito, porque eu vou confessar que há algum tempo atrás eu esqueci de fazer o rodízio. Então, calibrar os pneus, fazer o rodízio na hora certa, você vai adiar bastante o investimento em novos pneus. Então, calibrar a economia. Além de calibrar os pneus rodantes,
não esquecer daquele que está lá, né, esperando para ser rodado, que está no bagageiro, que é o estepe ou o socorro. E eu sempre digo que há necessidade de se colocar ali 5 libras a mais, porque o pneu está parado e você vai demorar mais tempo a calibrá-lo. Enquanto o outro você calibra de vez em quando, para não fazer isso, porque é uma coisa assim mais difícil de tirar lá no bagageiro, né, abrir, às vezes tem alguns objetos, tá? Colocar mais 5 libras. Daí você passa 2, 3 meses sem calibrá-lo. Então são dicas assim especiais para se tornar fácil e o nosso cliente entender que deve se fazer, porque um pneu vazio também gasta mais combustível. É verdade. Então é importante a calibragem dos pneus, correto, certo. Pode se calibrar aí uma vez por semana, de 15 em 15 dias, mas não esquecer, além da economia do próprio pneu, um rodízio, como você bem colocou, também no combustível. Uma vez combustível com pneu baixo, gasta-se muito mais. Muito obrigado pelas dicas. A gente gosta de contar com a experiência, com a credibilidade do seu Aldo Linkotter, dos postos em Linkotter. Os telefones estão aí na tela do Vício Motor.